Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Edi do canal É Tão Livro e eu vim fazer pra vocês a resenha do livro A Senhora das Velas, do Valcir Carrasco. Bom, eu li esse livro, eu tinha... eu era bem novinha. Faz mais ou menos uns 6, 7 anos que eu li esse livro. Eu tava no ensino fundamental ainda, se eu não me engano. E foi um livro, assim, que eu não li empurrada, porque na escola que eu estudava, os professores, eles tinham a proposta de que a gente lia metade do ano os livros que eles colocavam e na outra metade a gente escolhia o livro, depois a gente fazia uma prova sobre esse livro, uma resenha, uma apresentação, alguma coisa assim. E desde sempre eu fui uma leitora muito precoce, eu sempre gostei de ler uns livros bem diferenciados do resto da turma, que eles escolhiam os livros mais fininhos, os livros mais de acordo com a nossa idade, e assim, basicamente eu estudei nessa escola quase minha vida inteira, e eu sempre escolhi uns livros diferentes do resto da turma, até às vezes até livros grandes, e graças a Deus eu fui sempre muito incentivada pelos meus pais. Eu tava na escola e a gente tinha que ler um livro pro bimestre e tal, e aí eu fui na livraria e eu vi esse livro lá. Eu lembro, assim, como se fosse ontem. E aí eu falei pro meu pai que eu queria ler esse. Ele falou, tem certeza, filha? Não é uma literatura, assim, que parece que você tá acostumada a ler e tudo mais. Eu falei, não, eu quero ler esse, pai. E ele foi, comprou pra mim e eu li. E na época, eu não tenho costume, assim, de ler o livro 2 vezes ou mais. Acho que não, com exceção de Harry Potter, que, assim, é uma série que marcou realmente a minha infância, minha adolescência em vários pontos, eu não tenho costume de ler o livro 2 vezes. E aí, naquela época, eu comprei esse livro e eu li ele. Ele conta a história do Felipe, que é um garotinho, um menininho bem pobre que perde os pais. E ele morava numa fazenda arrendada, que os pais trabalhavam. E ele perde os pais e ele não tem ninguém no mundo, só uma tia que ele nunca conheceu e que os pais dizem que ela era bem amargurada, e ele resolve sair do interior e ir para a cidade grande procurar essa tia que ele tinha, porque é a única pessoa próxima que existe perto dele. E ele vai e entra numa aventura. E quando ele era menino, ele ainda tinha os pais, eles contavam pro Felipe a história de que todas as vidas do mundo, elas eram guardadas por uma senhora e que cada vida era uma vela. E a chama da vela, quando estava acesa, ela representava que a vida nasceu e que ela seguia, e aí uma determinada época a senhora, a velha, ela chegava e apagava essa chama, que era o marco onde a vida acabava e a pessoa vinha a falecer e tal. E ele cresceu ouvindo a história da Senhora das Velas, que ela morava numa caverna, que não ficava nem aqui nem lá, não ficava em lugar algum. E ele sempre sonhava com essa senhora e com a caverna e com as velas. E quando ele entra nessa aventura pra conseguir, logo no início ele encontra uma senhora na rua e ela pede comida pra ele. E aí o único pão que ele tinha, ele dá pra essa senhora, e essa senhora vira pra ele e fala que ele tem que continuar a busca pela tia dela, que ele vai conseguir muito além do que ele já imagina. E aí começa a história do nosso livro. Ele encontra, não só, assim, ele vai nessa procura e ele acaba se deparando com a Senhora das Velas e tem a ajuda dela, que eu achei, assim, que foi uma figura bem interessante. Eu gostei desse livro por ele ser nacional, óbvio. Ele é do Valcir Carrasco, que é um dramaturgo, assim, de mão cheia. Atualmente eu não assisto mais novelas como eu assistia antigamente, mas ele foi responsável por grandes sucessos, grandes novelas que a gente já teve aqui no Brasil e tal. E ele escreveu esse livro, assim, ele foi um livro que eu li agora, né?
que eu tô mais velha, inteirada nesse universo, eu li muitas críticas negativas sobre esse livro, na verdade, e eu não li nenhuma crítica positiva, só que particularmente eu gostei. Ele, sim, como muitos livros, ele tem os seus clichês, ele é uma história que mistura uma coisa mitológica com a realidade, assim. Ele é bem pequenininho, assim, ó, vocês podem ver, dá pra ler bem rapidinho, eu recomendo de verdade ele. É um livro que eu gostei bastante e eu não achei os atores pobrinhos como eu li. Eu achei que o Felipe, ele tem um coração muito grande, uma personalidade maior ainda, ele é muito destemido pra sair lá da cidade dele, onde ele não tinha ninguém, e procurar uma pessoa que ele nunca viu na vida, que é a tia dele. Eu achei a Senhora das Velas uma personagem muito bem construída. Achei a história que ele fez pro significado dela muito bonita. Eu acho bem legal essas histórias assim, principalmente que ele colocava, que ela guardava as vidas, que ela determinava quando uma vida nascia e quando uma vida morria. E assim, acontecem várias coisas legais durante a história. É um livro que eu recomendo, de verdade. É um dos meus xodós. Eu li esse livro há muitos anos. Ele é um dos meus xodós mesmo. É um livro que eu não empresto de jeito nenhum pra ninguém. É aquele livro que você pode perder tudo, mas ele sempre vai ser levado com você, porque ele é um livro que me marcou minha adolescência. Então eu recomendo A Senhora das Velas, do Valcir Carrasco. De verdade, eu espero que vocês gostem, tá? É uma leitura fácil, é uma leitura gostosa, então eu vou deixar os créditos do livro e do autor na descrição do vídeo, tá? E se vocês gostaram desse vídeo resenha, vocês dão um like pra mim. Se vocês quiserem receber as minhas atualizações ou ver alguns vídeos do canal, vocês podem se inscrever no canal aqui em cima, tá bom? Um beijo e até a próxima.